Então vamos lá, né, gente? Já passaram aí 7 minutos. Pessoal, na última aula, então, a gente falou sobre processos de eletrização, né? E eu falei com vocês que antes de explicar a parte de lei de Coulomb, eu faria alguns exercícios sobre processo de eletrização com vocês, né? Então vamos lá. Já estou apresentando. Deixa eu abrir o slide aqui. Então, questões sobre introdução à eletrostática, né, que é a parte de carga elétrica e processos de eletrização, e lei de Coulomb. Então, só relembrando aqui o que a gente viu, né, sobre os processos de eletrização, nós falamos sobre 3 processos de eletrização, né, que foi eletrização por atrito, por contato e por indução, onde na eletrização por atrito a gente esfrega os corpos, né? E um ganha elétrons e o outro perde elétrons, ficando, eu estou esfregando corpos neutros, né? Ficando os dois eletrizados com o mesmo módulo de carga, porém sinais opostos, né? O que ganhou elétrons fica eletrizado negativamente, o que perdeu elétrons fica eletrizado positivamente. E para saber quem ganhou ou perdeu elétrons, a gente tem que olhar na série triboelétrica, né? Falamos sobre isso. Na eletrização por contato, a gente precisa encostar 2 corpos, né? E esses corpos, pelo menos um deles tem que estar eletrizado, seja com carga positiva ou com carga negativa. A gente vai trabalhar com corpos sempre idênticos, né, para que a distribuição de cargas seja igual, né, nos 2 corpos. E após separar esses corpos, eles vão estar com a mesma carga, com mesmo módulo e mesmo sinal, né, porque as cargas se redistribuem igualmente aí entre os corpos, já que eles são idênticos. Boa noite, pessoal. E vimos a eletrização por indução, né? Onde a gente não esfrega nem encosta os corpos, apenas aproxima um corpo eletrizado, né? Que a gente chama de indutor, de um corpo neutro, que é o corpo induzido. Esse indutor provoca uma separação de cargas no corpo induzido, aí sim a gente pode entrar com o processo de eletrização desse corpo neutro, né? Através de um fio terra, né? Através do aterramento ou através da separação desse corpo que foi induzido, né? Eu posso colocar 2 corpos juntos, como a gente viu, e ele faz o papel de um corpo. Com a separação das cargas, eu faço essa divisão dos corpos aí e cada um fica eletrizado de uma maneira. Aqui nessa questão a gente vai misturar isso daí. Boa noite, Letícia. A gente vai misturar isso daí para ver, né, os processos de eletrização direitinho. Então a gente tem que acompanhar exatamente o que o problema fala para a gente fazer, porque se a gente fizer de forma diferente, vai dar erro, né? Vai dar um problema aí. Então ele fala o seguinte: a eletrização que ocorre nas gotículas existentes nas nuvens pode ser observada em inúmeras situações diárias, como quando em tempo seco os cabelos são atraídos para o pente ou quando ouvimos pequenos estalos por ocasião da retirada do corpo de uma peça de lã. Nesse contexto, considere um bastão de vidro e 4 esferas condutoras eletricamente neutras A, B, C, D. A, B, C, D, eita, A, B, C e D. Então, vamos lá. Cadê meu? Então, a gente tem aqui, inicialmente, vamos tentar fazer o negócio da melhor maneira aqui, né? Meus desenhos nessa lousa saem daquele jeito, mas vamos lá. Aqui nós temos um bastão de vidro. E ele diz que esse bastão, um bastão de vidro, ele ainda não fala. E 4 esferas condutoras
Elas são idênticas, tá, gente? Embora não pareça. Então, A, B, C e D. Tá. O bastão de vidro é atritado em um ambiente seco com uma flanela, ficando carregado negativamente. Então, esse bastão, ele está carregado negativamente. Ok, a única coisa que está carregada inicialmente é o bastão. Todas as outras esferas, né, os outros corpos aí estão neutros. Então, lembrando, quando eu digo que o corpo está neutro, eu coloco que a carga deles é igual a zero, mas não quer dizer que ele não tenha elétrons e prótons, né? Ele tem, só que na mesma quantidade. Então, por isso que a carga é igual a zero, não existe um excesso ou uma falta de elétrons. Boa noite. Então, após ser atritado, o bastão fica eletrizado negativamente. Após esse processo, ele é posto em contato com a esfera A. Então, primeiro processo aí, eu vou colocar, então, primeiro passo, eu vou colocar o bastão eletrizado negativamente em contato com a esfera A, que está inicialmente neutra. Gente, quando eu coloco o bastão em contato com a esfera A, o que acontece? A esfera A inicialmente está neutra e o bastão carregado negativamente. O que acontece quando eu separo esses dois? Ambos ficam carregados negativamente. Ambos ficarão carregados negativamente. Então, após a separação, o bastão permanece. Eu juro que eu tento fazer um desenho bonito. O bastão permanece carregado negativamente e a esfera A também fica carregada negativamente. Ok. Aí ele fala o seguinte: esta esfera, ou seja, a esfera A, então, aproximada das esferas B e C, que estão alinhados com ela, mantendo contato entre si sem tocar-se. Então, vamos lá. Esse texto aqui, essa questão, esse texto ficou um pouco confuso. Mas o que ele está querendo dizer? Ele está querendo. Toda hora entra alguém. Boa noite. Ele está querendo dizer o seguinte: que você vai aproximar a esfera A da esfera B e C, sendo que a esfera B e C estão em contato, mas você não vai encostar a esfera A nelas, tá? Só vai aproximar. Então, eu sei que a esfera A, vou colocar aqui, tá? A esfera A, ela está carregada negativamente. Eu vou aproximar a esfera A da esfera B e C, que estão inicialmente neutras, né? Então, a esfera A é aproximada das esferas B e C, que estão alinhadas com a esfera A, né? Mantendo contato entre si, B e C, mas sem tocar a esfera A. Tá. O que vai acontecer nesse processo aqui? Se eu aproximo a esfera A da esfera B e C, o que vai acontecer com as cargas em B e C? É o momento que vocês respondem. Aproximei o corpo eletrizado de um corpo neutro, né? Então a gente considera que B e C seja um corpo, porque eles estão grudados, estão unidos, né? Estão encostados. Então a gente considera isso como um corpo. Como eu não estou encostando, não é contato, né? Eu estou aproximando o corpo carregado, isso daí é um processo de indução. O que essa indução provoca? Ela provoca no corpo neutro uma separação das cargas. Então, vai acontecer o seguinte: a esfera A se mantém, né, do jeito que ela tá, só que as esferas B e C, elas estão juntas, elas sofrem uma separação de cargas. Se a esfera A está carregada negativamente,
ela vai repelir os elétrons para o lado oposto ao corpo, né? Lado oposto onde ela está. Então, o lado C vai ficar com excesso de elétrons, deixando o lado B com falta de elétrons. Lembrando que o corpo A não vai aproximar os prótons, né? Os prótons não saem do átomo, só os elétrons, que a gente está trabalhando aí com corpos condutores. Então, os elétrons livres têm essa facilidade, né? Essa mobilidade aí. Então, ele simplesmente repele os elétrons, já que o A é negativo, deixando o lado B com falta de elétrons. Então, ele fica positivo. Depois, a seguir, as esferas B e C, que estavam inicialmente em contato entre si, são separadas e B é aproximada de D. Então, vamos lá. Quando eu separo as esferas B e C, ainda próximo do corpo indutor, né, que é o A. Boa noite, Júlia. Essas cargas, elas se mantêm separadas. Então, eu eletrizo o corpo B e o corpo C. O corpo A não acontece nada, então ele permanece eletrizado negativamente. O corpo B, quando eu separo de C, fica eletrizado positivamente. E o corpo C fica eletrizado negativamente. Até aí tá tranquilo, gente? Até aí vocês estão entendendo? Sim, professor. Tá. Qual o próximo passo? Então, elas são separadas e B é aproximada de D. Então, agora eu vou pegar a esfera B, que está eletrizada positivamente. Então, a esfera D está eletrizada positivamente e vou aproximar da esfera D, que está neutra. O que acontece quando eu aproximo um corpo eletrizado de um corpo neutro? Eu induzo a separação das cargas no corpo neutro. Então, B permanece eletrizado positivamente, né? Não, nada acontece com ele. Mas na esfera D, o que vai acontecer? O corpo B que está positivo vai atrair os elétrons para perto dele, deixando o lado oposto positivo. Até então, o corpo D não está eletrizado, ele só teve uma separação de cargas. O que acontece? O corpo D está ligado por um fio, né? Ligado à Terra por um fio condutor, sem tocar. Após alguns segundos, esse fio é cortado. Então, vamos lá. No corpo D, existe um fio terra. Esse fio terra, gente, ele tem que agir durante um tempo muito curto, como eu falei para vocês, para poder neutralizar apenas aquele lado onde ele foi conectado, tá? Porque se ele se mantiver ali durante muito tempo, ele vai entender que o corpo não está eletrizado, que o corpo está neutro. Então, quando coloca o fio terra aqui desse lado que está positivo, o que ele vai entender? Rapidamente ele vai entender que o corpo está com falta de elétrons. Então, os elétrons vão subir em direção ao condutor D, né? Em direção à esfera D. Ou seja, tentando neutralizar esse lado que está positivo. Ao final, o que vai acontecer? Quando eu corto o fio terra, esse corpo D vai estar com o excesso de elétrons que subiu pelo fio terra. Nada acontece com o corpo B, né? Ele só serviu de indutor, ele continua positivo. E a esfera D, que antes só estava com a separação de cargas, com o fio terra do lado positivo, ele foi neutralizado. Tentativa de neutralizar. Cortei o fio terra, os elétrons que subiram ficaram lá, né? Separei o corpo, afastei o corpo B do corpo D e o corpo D ficou com um excesso de cargas
negativas. Então, quando ele pergunta, determine o sinal das esferas A, B, C, D e D, no caso. Bem, a esfera... Cadê meu... caneta. A esfera A. A esfera A ficou eletrizada negativamente porque ela entrou em contato com o bastão que era negativo. A esfera B ficou eletrizada positivamente por causa da separação, né? Ela estava junto com C, por causa da indução ali, ela ficou positiva. A esfera C ficou negativa, né? Estava junto com B. E a esfera D também ficou negativa por conta da indução. Então, essa daí é a resposta. Alguém tem alguma pergunta para fazer? Não entendeu? Pode falar que eu explico novamente. Tá de boa? Como é que é? Por mim, tudo tranquilo. Ninguém? Posso avançar? Pode seguir, professora. Boa noite. Desculpa o atraso. Tudo bem, amor. Boa noite. Então, vamos continuar aí. Mais umazinha aí de processo de eletrização. A gente tem o seguinte: 3 esferas metálicas iguais, A, B e C, estão apoiadas em suportes isolantes, tendo a esfera A carga elétrica negativa. Então, eu sei que A está eletrizado negativamente. Próxima a ela, as esferas B e C estão em contato entre si, sendo que C está ligada à Terra por um fio condutor, como mostra a figura. A partir dessa configuração, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para muito longe e finalmente as esferas B e C são afastadas. Então, vamos lá. Primeira coisa que acontece, o corpo A, ele vai separar as cargas, ou seja, ele vai induzir as cargas, né, em B e C que funcionam como um corpo só. Essa indução faz o quê? Como o corpo A está negativo, ele repele as cargas negativas para o lado C e do lado B fica positivo. Esse fio terra vai entender que o corpo está eletrizado negativamente, então vai neutralizar esse lado do corpo. Como aqui está com excesso de elétrons, diferente da questão anterior que tinha uma falta de elétrons, então os elétrons subiam, nesse caso aqui a gente tem um excesso de elétrons onde está o fio, né? Onde está o aterramento. Então os elétrons, eles descem para a Terra, certo? Neutralizando o corpo. Quando eu corto o fio, e afasto o A, o que vai acontecer? O corpo B e C ficam com falta de elétrons. Por quê? Porque o corpo C perdeu elétrons pro aterramento. Então, eles ficam com falta de elétrons, deixando todo mundo positivo, né? Ah, Roberta, mas o lado B também vai todo mundo ficar positivo? Sim, porque ele afastou o corpo, cortou o fio, então as cargas se redistribuem todas novamente. Só o corpo C que perdeu elétrons, não. Todo mundo perdeu elétrons, né? Embora o B já tivesse positivo, mas todo mundo perdeu elétrons. Então, quando eu separo o corpo B do corpo C, eles vão estar com com a mesma carga, né? Mesmo sinal e mesmo módulo. Então, quando ele fala, a partir dessa configuração, o fio é retirado e em seguida a esfera A é levada para muito longe. Finalmente as esferas B e C são afastadas uma da outra. Então as duas ficam eletrizadas positivamente. Né? Após esse procedimento, como cada esfera ficará eletrizada?
Então, após esse procedimento, a esfera A vai permanecer negativa, porque nada aconteceu com ela. A esfera B e a esfera C ficarão positivas. Quando vocês forem resolver uma questãozinha de processos de eletrização que seja dessa forma aqui, vocês podem resolver de duas maneiras. Ou por texto, tá? Me explicando o raciocínio, ou pela figurinha, assim, dessa maneira que eu faço. Então, eu aceito das duas maneiras. Eu só não aceito a resposta final, A fica negativo, B fica positivo e C fica positivo. Aí não pode, você tem que me explicar da onde, né, como evoluiu aí o seu raciocínio da questão. Dúvidas? Não. Ninguém não, ninguém sim, todo mundo não? Ninguém tem dúvida? Não, professora. Então, vou continuar, hein? Próxima. 3 esferas metálicas M1, M2 e M3, de mesmo diâmetro e montadas em suportes isolantes, estão bem afastadas entre si e longe de outros objetos. Inicialmente, M1 e M3 têm cargas iguais com o valor Q. Então, aqui já tá, né? M1 e M3. Daqui é um 3. Oh, Deus. Tem carga Q e M2 está descarregada. Serão realizadas operações na sequência indicada. Primeira coisa, M1 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato. Então, olha só. A seguir, M1 é afastada até retornar sua posição inicial. Gente, nesse caso ele está dando valor e ele está falando de uma eletrização por contato. Se ele está dando valores, a gente precisa fazer cálculo, né? E como que eu faço o cálculo de uma eletrização por contato? Nesse caso, ele deu o valor Q, mas ele poderia ter dado um valor numérico também. Alguns 2 coulombs, 20 coulombs, 1, não sei quantos coulombs, tá? Então, mas a resolução é a mesma. Nesse caso, a gente está trabalhando uma questão literal, né? Sem valor numérico aí. Então, a carga tem o valor Q. Quando eu junto, quando eu encosto, né? Quando eu faço contato, carga M1 e M2, né? Quando eu faço contato da carga M1 com a carga M2, eu tenho que fazer uma média aritmética aí, né, de M1 com M2, ou seja, carga de M1 mais a carga de M2 dividido por 2. Isso daí, quanto que vale a carga de M1? Vale Q. Mais, quanto vale a carga de M2? Se o corpo está neutro, eu digo que Q é 0, tá? Então, Q mais 0 dividido por 2, ou seja, ao juntar M1 com M2, ao final do processo, tanto a carga M1 quanto a carga M2 valem Q sobre 2. Ou seja, de novo, o M1 deixa de ter uma carga Q e o M2 deixa de ter uma carga nula. Então, ambos agora têm carga Q sobre 2. Depois, o item 2. A esfera M3 é aproximada de M2 até que ambas fiquem em contato. Então, agora eu vou colocar em contato M2 com M3. Lembrando que M2 já entrou em contato antes com M1, né? E adquiriu uma carga Q sobre 2. Então, agora eu tenho que somar as duas cargas Q2. Agora eu tenho que somar as duas cargas Q2 e Q3, né? Então, Q2 mais Q3 e dividir por 2. Isso daí vai ficar, quanto que vale a carga Q2? A carga Q2 vale Q sobre 2. Mais, quanto que vale a carga Q3, né? M3 no caso? Vale Q. Então, tudo isso dividido por 2. Temos que fazer aí, né, o MMC. Então, vai ficar
2, né? Aqui, 2 vezes... Deixa eu mudar de cor. Acho que todo mundo sabe fazer, né? 2 por 2, 1. Aqui é 1, né? Vai dar 2, então, Q mais 2Q. 3Q sobre 2. Ai, droga. Botei o branco. Aqui é Q mais 2Q. Isso daí vai dar 3Q sobre 2, não é isso? Repete a primeira. Multiplica pelo inverso da segunda, né? Então, resposta aí, 3Q sobre 4. Então, agora, Q2 não vale mais Q sobre 2. Agora, Q2 vale 3Q sobre 4. Então, ele pergunta, qual o valor das cargas nas esferas? Então, qual o valor... Peraí, gente. Deixa eu apagar isso aqui. Qual o valor da carga M1? Então, vou botar aqui, ó. M1 tem carga. Quanto que vale a carga M1? Q sobre 2. Quanto que vale a carga da esfera 2? 3Q sobre 4. E a carga da esfera 3 também vale 3Q sobre 4. Prontinho. Dúvidas, pessoal? Não? Então tá. Vamos continuar. Agora, eu vou explicar para vocês... Ai, eu tô com a rinite atacada, só Jesus. Eu vou explicar para vocês Leite Coulomb, né? E já